Deus abençoe nossas crianças. Vamos estar abrindo a palavra, queridos, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2. A gente vai ler todo esse capítulo. Texto que já está aí projetado, se você está com a sua Bíblia, abra também no seu celular, para você poder acompanhar a leitura, a explicação da palavra e fazendo aí as suas anotações, as suas observações, conforme a gente vai expondo. 2 de Pedro, capítulo 2, a palavra de Deus nos diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Jó, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam autoridades, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem. São como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem
é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nela enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Amém. Meu irmão, minha irmã, qual é o tipo de pessoa que, de acordo com o Novo Testamento, nós devemos ter mais cuidado? Tipo de gente que a gente precisa, de fato, ter um pé atrás. Todo cuidado com eles é pouco. São perigosos, são destrutivos. Podem fazer muito mal à igreja. Podem te machucar e te prejudicar espiritualmente. Podem te afastar do caminho do Evangelho. Você pode pensar, poxa, mas será que existem pessoas assim? Existem. É interessante a gente pensar sobre isso, porque, em geral, o Novo Testamento nos ensina a sermos simpáticos com os não cristãos de modo geral. Mas não com essas pessoas especificamente. Infelizmente, eles existem. Eu sei, talvez você esteja pensando, não estamos falando na torcida do Flamengo, não estamos falando nos eleitores daquele candidato que você não gosta, não estamos falando dos seus vizinhos chatos, dos seus parentes complicados, estamos falando daqueles que o Novo Testamento chama de falsos mestres. É como aparece aí no versículo 1. Então, durante 22 versículos, ao longo desse capítulo, o autor vai nos alertar sobre essa galera problemática. Tanto os destinatários dessa segunda carta de Pedro, quanto os destinatários da carta de Judas, estavam sofrendo com a influência negativa dessas pessoas dentro da igreja. E aqui a gente tem um problema. Porque a questão é que não se trata de uma perseguição do mundo contra a igreja. Não se trata da oposição do governo ou de praticantes de outra religião. Então a questão não eram os judeus nem os romanos. Os falsos mestres são, por definição, pessoas que atuavam dentro da igreja. Gente que se apresenta como líder, obreiro, pode se passar por um pregador, por um pastor, por um presbítero, um profeta, um evangelista, um discipulador, um missionário. Só que tanto o ensino deles, quanto o comportamento, vai na direção contrária ao Evangelho. Por essa razão, são pessoas que podem nos arrastar para o fundo do poço da fé. A influência delas pode, de fato, nos tirar do caminho. E ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido com gente assim. A seriedade dessa situação aparece quando a gente nota a quantidade de vezes que a Bíblia nos exorta sobre esse ponto. Você vai ver desde o Antigo Testamento uma série de textos falando sobre esse assunto. Então, vou citar alguns, começando com Deuteronômio, capítulo 13, que é um texto muito interessante. Diz lá assim:
Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faça predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso, um prodígio, e, note bem essa parte, se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, então um cara profetizou, anunciou, previu, e o que ele previu sobre o futuro aconteceu, se realizou, ok? A profecia se confirmou. Aí o texto continua. E se ele disser então, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. O texto continua. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração. Sigam somente o Senhor e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e o obedeçam. Então veja, pode aparecer um suposto profeta, ele vai te avisar de algo que vai acontecer amanhã, segunda-feira, terça-feira, ou, vamos botar assim um exemplo, hoje à tarde. Alguém vai dizer, olha, você não pode passar na esquina da sua casa porque vai acontecer um acidente, um carro vai bater, um poste vai cair. E aí, de repente, quando você está saindo de casa para vir à igreja à noite, você vê que, de fato, o acidente aconteceu, o carro bateu, o poste caiu. Você fica, ó. E aí? Bênção? Foi o Senhor? Deuteronômio está dizendo, depende. Pode ser maldição. O teste para eu saber se vem de Deus ou não, não está no fato do cara acertar a previsão. O X da questão é o que ele ensina. Se o ensino dele não for na direção da fé em Jesus, da obediência ao Senhor, esquece. É pedra para te fazer tropeçar, armadilha para desviar você do caminho. Então o texto de Deuteronômio já mostra que quando se trata de avaliar um profeta, um líder, um movimento, uma instituição, essa análise começa pelo conteúdo. O que está sendo ensinado? E o exemplo de Deuteronômio já mostra como muitas pessoas têm se desviado, têm tropeçado, têm se escandalizado, têm enfrentado problemas espirituais, porque vão atrás desses sinais. Jesus também falou sobre isso. Mateus capítulo 7, você vai encontrar a seguinte declaração: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Ora, toda árvore boa dá frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, lançada ao fogo. Então, pelos frutos vocês os reconhecerão. E aí Jesus complementa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, olha que interessante, Deuteronômio chama a nossa atenção para a questão do ensino. O que a pessoa está ensinando. Jesus faz com que a gente olhe para o comportamento da pessoa. Quais são os frutos que essa pessoa, que essa instituição, que esse movimento, que essa liderança está produzindo? São frutos de obediência à palavra de Deus? São atitudes que correspondem aos princípios do reino? Que tipo de testemunho elas dão? Quais as virtudes cristãs que ela mostra? Veja, o exterior, a roupa, a vestimenta, a embalagem é de ovelha.
parece ovelha, parece pastor, mas é lobo. Quer te destruir. Então essa foi a linguagem que Paulo usou ao se despedir dos líderes da igreja de Éfeso, conforme relata Atos capítulo 20. Olha que interessante, Paulo passa ali um bom tempo na cidade de Éfeso, plantando aquela igreja, discipulando aqueles líderes. E então ele vai se deslocar para Jerusalém, ele reúne a liderança da igreja e faz como que um discurso de despedida. Aí ele vai dizer assim: eu sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha o que ele diz: vocês mesmos, ou entre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Escrevendo a título, Paulo vai orientar: há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e fazem isso por ganância. Carta de Judas vai dizer para a gente que isso já estava acontecendo. Vai dizer lá: certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, soberano Senhor. Então veja, do ponto de vista bíblico, os falsos mestres não são uma possibilidade futura, não é o tipo de coisa que vai acontecer lá no final dos tempos, antes da volta de Jesus, digamos assim. Não, é uma realidade. É uma realidade que o povo de Deus enfrenta desde o Antigo Testamento. E a Bíblia é muito clara, eles causam estragos. E tem causado estragos nas igrejas e entre os cristãos desde muito tempo. Então, por que a gente precisa pensar sobre esse assunto? Qual a importância da gente refletir sobre esse assunto? A meu ver, por 3 razões. Primeiro, precisamos nos prevenir da influência desses falsos mestres sobre a nossa vida. Segundo, precisamos já ajudar aqueles que estão sob a influência desses falsos mestres. Terceiro, como cristãos e igreja, precisamos fazer o inverso do comportamento deles. Então, se a Bíblia destaca o comportamento deles como negativo, o que deve existir na minha vida é o contrário, é o inverso. Então eu olho para eles e vejo o que eu não devo fazer, o que nós não devemos fazer como igreja. Ok? Então, começando aí com a perspectiva da prevenção. Para a gente se prevenir, a gente precisa identificar. E é óbvio que não vem escrito na testa de ninguém, né? Senão seria fácil. Eu sou um falso profeta, eu sou um falso mestre, estaria resolvido a coisa. E aqui, antes da gente entrar nesse processo da identificação, cabe uma ressalva que, a meu ver, é muito séria. Então, a gente precisa encarar esse assunto com muito cuidado e atenção. Porque é muito fácil, irmãos, nesses tempos que vivemos, a gente rotular as pessoas. Então, nesses tempos de redes sociais, é muito fácil a gente colar em alguém um rótulo e passar a atacar e ofender aquela pessoa em questão. Então, tem muito crente por aí, muito líder de igreja que se coloca na posição de advogado de defesa de Jesus, da Bíblia e da igreja. E aí, o ministério dessas pessoas é ficar vigiando e criticando a igreja dos outros. O negócio deles é atacar e falar mal, sem dó nem piedade, querendo destruir aqueles que, segundo eles, são os inimigos da fé. Então, como já falamos aqui outro dia, irmãos, eu
pessoalmente, tenho muita dificuldade de entender como é que a gente contribui para o reino de Deus, zombando e ofendendo de igrejas e líderes na internet. Ainda que eu discorde dessas igrejas e desses líderes. Então, sabe, é um comportamento típico de torcida de futebol. Então, aqui a gente brinca muito sobre futebol, porque é essa ideia, a gente vai se divertindo, zoando a torcida do outro e vice-versa. Mas não se trata de zoação, de brincadeira, é um assunto seríssimo. É o reino de Deus. Então, a gente deve analisar biblicamente os ensinos e práticas de todas as igrejas, de todos os líderes que se apresentam falando em nome de Deus. Então não tem nenhuma igreja, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum evangelista que está isento disso. Não. E a palavra de Deus nos dá base suficiente para afirmar que certos ensinos e certas práticas, certas doutrinas e certos comportamentos não são compatíveis com o evangelho revelado na palavra. São ensinos e práticas erradas. É o que Pedro está fazendo aqui. É o que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas. É o que nós devemos fazer como igreja, ensinar o que é certo e o que é errado. Discernir com clareza as tendências religiosas e culturais da nossa sociedade. Refletir sobre isso a partir da palavra. É o que nós podemos fazer conversando uns com os outros, com nossos amigos. E afinal, podemos até colocar na internet aquilo que nós entendemos que está certo e que está errado. Como, por exemplo, essa pregação vai estar aí disponível no YouTube, como todas as outras da nossa igreja. Tudo que ensinamos está lá na internet. Agora, outra questão que demanda a nossa cautela e prudência é quando a gente aponta o dedo para alguém e emitimos o nosso juízo de condenação sobre esta pessoa. Sabe, é como se dentro da igreja a gente ficasse assim, tentando descobrir quem é o joio. Já pensou se a gente ficasse assim, né? Poxa, você já reparou fulano? Ó, fulano tem jeito de joio, hein? E a fulana? Aquela fulana ali tem roupa de joio. E a gente fica procurando na internet quem parece joio, crentes caçadores de joio. E quando você vai olhar o ensino de Jesus, Jesus falou para fazer exatamente o contrário. Os discípulos, né, na cabeça, vão arrancar o joio, não. No dia do juízo final, o Senhor vai fazer separação. Jesus, ao contrário, Ele nos ensina a sermos cautelosos no julgamento alheio. Não julguem para que não sejais julgados. Julgar aí, queridos, não é no sentido de avaliar. Devemos avaliar tudo. Paulo vai dizer exatamente sobre esse assunto, falando de profecias, ele vai dizer, examinem tudo e retenham o que é bom. Então não é sobre avaliação, é sobre emitir um juízo condenatório. Um determinado estudioso chamado Benedict Viviano, comentando esse assunto, esse ensino de Jesus, ele vai sintetizar bem o que a gente quer dizer. Então, abrindo aspas para ele aqui, ele vai dizer o seguinte: na vida adulta, não podemos escapar da obrigação de formar alguns juízos sobre o caráter moral de algumas pessoas. Pais, namorados, amigos, empregadores, juízes, líderes da igreja, entre outros, todos têm esse dever. Em outras palavras, para a gente sobreviver nesse mundo, sempre teremos uma avaliação provisória sobre o caráter das pessoas. Fazemos isso o tempo todo. Você, por exemplo, só está aqui porque na sua cabeça você tem uma avaliação prévia sobre o meu caráter. E está tudo bem. É assim que funciona.
A gente vive nesse mundo dessa forma. Só que aí o autor, Viviano, ele complementa. O ensinamento de Jesus adverte contra a usurpação, ou seja, a gente pegar uma coisa que não nos pertence, usurpar o julgamento divino, que pertence a Deus, que é o único que vê o coração. Então, ao contrário do julgamento divino, o nosso julgar, o nosso avaliar, sempre será aproximativo, parcial, limitado, ciente da possibilidade de estarmos equivocados. Eu vejo isso com muitas vezes, né, de forma muito corriqueira. Então as pessoas, elas emitem um julgamento muito rápido sobre as outras. E eu fico pensando assim, essa pessoa, será que ela não passa pela mente dela a possibilidade dela estar errada? Sabe? Eu simplesmente posso estar errado sobre o que eu penso com você. Não quer dizer que eu não tenho uma opinião sobre você. Todos vocês têm uma opinião sobre mim, eu tenho uma opinião sobre todos vocês. E talvez vocês nunca vão ficar sabendo. Mas eu preciso trabalhar com a ressalva de que a minha opinião sobre você pode estar errada. É por isso que a gente não sai falando, não deveria. Porque a gente está ciente da limitação do nosso julgar, do nosso avaliar. A divulgação da nossa opinião deveria envolver cautela, prudência. E aí ele conclui dizendo, algo que eu acho bem interessante, um bom conselho. Sempre que possível, devemos cuidar dos nossos interesses, não se intrometer na vida alheia. Agora, a cultura ao nosso redor vai na outra direção. Nos instiga na direção contrária. Aí o ambiente da política, do futebol, das redes sociais, a gente se sente bem falando mal e xingando as pessoas que a gente não gosta. É o tipo de coisa que a gente gosta de fazer. E aí, quando isso parte para a violência física, a gente olha assim e diz, bem feito, merecia. Nossa plataforma de operação, irmãos, não é a cultura, é o Evangelho, é Jesus. São os princípios do reino. Então a gente precisa considerar que podemos estar errados sobre as pessoas. Por quê? Porque eu simplesmente não sei tudo sobre a vida delas. Eu não conheço a história dela, as motivações dela, as opiniões dela sobre diversos temas. Isto é, os elementos que eu tenho para emitir um juízo serão sempre poucos demais. Então, esse cenário indica para a gente o que? Há momentos que precisamos ser claros. Olha, o que essa pessoa está ensinando é algo que não condiz com a palavra de Deus. O que a instituição X, o movimento Y, a igreja Z está promovendo é um tipo de prática que não tem base na palavra de Deus. Então há momentos que a gente vai ser como Paulo, de fato, orientando a Timóteo. Paulo fala para ele, Timóteo, se liga, tem um tal de Alexandre que é ferreiro, é um cara que me fez muito mal, cuidado com ele. Então a questão não é fazer ou não fazer, mas como. Então precisamos ser rápidos e claros em condenar ensinos falsos, práticas que contrariam o Evangelho, mas cautelosos, prudentes e sábios na hora de falar das pessoas. Porque podemos estar errados. E aí, ao invés de sermos instrumentos do bem, seremos instrumentos do mal, prejudicando, ofendendo. Então, dito isso, feita essa grande ressalva, voltamos ao nosso primeiro ponto. A identificação dos falsos mestres. Já falamos um pouco sobre isso. Então, nós temos dois critérios principais, dois parâmetros. Ensino e comportamento. O ensino é aquilo que a pessoa fala, o que ela promove, que precisa estar coerente com a palavra, com o Evangelho. Logo no versículo 1, Pedro afirma que esses falsos mestres introduzem de forma
secreta, sorrateira, dissimulada. Heresias destruidores. A palavra heresia merece a nossa atenção, porque é o tipo de afirmação, de ensino, de doutrina, que contraria, distorce um princípio fundamental da fé. E aqui, a história do cristianismo é muito importante para a gente. Tá? Então já fica ligado aí que vai ser, inclusive, a nossa próxima disciplina na Escola de Formação Cristã. Vamos anunciar daqui a pouco. Porque a história do cristianismo no mundo nos ajuda a discernir os pontos fundamentais do cristianismo, defendido por todos os cristãos ao longo dos séculos. Então, heresia não é sobre ser da igreja presbiteriana ou ser dessa ou daquela denominação. Heresia é sobre ser cristão ou não. Então, o que está em jogo aqui é quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a salvação, o que é a Bíblia, o que é a igreja, qual é a nossa esperança após a morte, entre outros pontos. Então, veja, precisamos ter essa maturidade. Existem, sim, diferenças de interpretação da Bíblia em pontos secundários. E está tudo bem. Essas diferenças explicam a existência de várias igrejas e denominações. Essas diferenças são importantes, mas não são essenciais. Por isso, elas não devem ser chamadas de heresias. A discordância no essencial é a heresia. É o que compromete o Evangelho. Então, nós somos da igreja presbiteriana, nós temos uma teologia reformada e temos vários aspectos doutrinários e teológicos que nós achamos importantes. Mas isso não significa que irmãos evangélicos de outras denominações, que têm pontos doutrinários diferentes da gente, não são cristãos. Eles entendem, compreendem a palavra de Deus de forma diferente. Porque é possível essa diferença. Quando alguém afirma, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que Jesus não ressuscitou, ou que a igreja é desnecessária, estamos entrando em um terreno de heresia. Estamos corroendo a base da nossa fé. Então veja, não estamos pensando aqui naquelas pessoas que erram por desconhecimento. Tem gente que pode subir aqui e pregar alguma coisa e falar alguma coisa que está errada. Eu citei o versículo errado, eu expliquei uma doutrina de forma errada. Por quê? Porque talvez eu não me preparei direito, eu não estudei direito, eu não conheço direito. Não é a minha intenção ensinar o erro. Compreende? Desconhecimento. Tampouco tem a ver com a pessoa que tem algum tipo de dúvida em algum aspecto da fé. É uma dúvida sincera. Você é um cristão, ama o Senhor, ama a palavra, mas há pontos difíceis sobre a fé. Todos nós sabemos sobre isso. Nesse sentido, o falso mestre não é a pessoa que tem algum tipo de dificuldade ou deficiência na sua fé, no seu ensino, no seu comportamento. Estamos falando aqui de alguém que intencionalmente promove um ensino que contradiz as bases do Evangelho. Alguém que promove uma vida cristã que não corresponde às melhores tradições cristãs. E faz isso, não é de fora, é de dentro. Faz isso usando a Bíblia, faz isso usando o nome de Jesus, o nome de Deus. Paulo vai nos orientar na primeira carta aos Coríntios a julgar cuidadosamente os profetas, o que os profetas ensinam. Então, queridos, a lição prática é que a gente deve avaliar o ensino que recebe. E note,
Isso não vale apenas para o ensino que recebemos dentro da igreja. Nesses tempos de redes sociais, YouTube, podcast, a gente ouve muita gente. Essa é a verdade. Muita gente que se apresenta falando em nome de Deus. Às vezes você aqui é membro da nossa igreja, mas o ensino que está te influenciando não é a pregação do pastor Jackson, mas é alguém que você ouve todo dia, de manhã, de tarde, de noite, no seu telefone. Pedro vai dizer que os falsos mestres nos seduzem com seus ensinos. E aí é o ponto. Será, irmãos, que nós não estamos sendo seduzidos por influenciadores, por pregadores digitais, por gente por aí que não tem compromisso real com a palavra de Deus? Será que você não está assumindo determinadas posições, construindo convicções espirituais a partir do que você simplesmente ouviu alguém dizer? Talvez essa pessoa usou a Bíblia, talvez ela usou o nome de Jesus, talvez ela se apresentou como um pastor, um crente. Mas será que isso tinha base na palavra de Deus? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Primeiro parâmetro, ensino. Segundo parâmetro, comportamento. Esse foi o critério indicado por Jesus quando ele falou dos frutos. Você analisa a árvore pelos frutos. Olhe para a vida dessa pessoa. E aí a gente já tem essa dificuldade. A gente consome, adota e torna como nosso algo que alguém falou, que a gente nunca passou sequer 30 minutos do lado. Você não tem a menor ideia do comportamento dessa pessoa, da vida dessa pessoa, da caminhada dessa pessoa. Como avaliar os frutos dela? Difícil. Veja, o Novo Testamento vai mostrar que as intenções e as motivações dos falsos mestres não são positivas, não são puras. Então é gente que, veja, intencionalmente não visa o seu bem-estar espiritual, não visa a glória de Deus, não visa o avanço do reino, não visa o testemunho da bondade do Senhor, não visa a edificação da igreja, não visa a proclamação do nome de Jesus, não visa a sua santificação, não visa o seu crescimento espiritual, não visa a conversão das pessoas. Ao contrário, eles manipulam a fé das pessoas em seus próprios interesses, exploram e querem tirar vantagens da espiritualidade alheia. Usam a religião como meio para alcançar os seus objetivos financeiros, políticos. É uma plataforma para realização pessoal. Gente que não tem nenhum temor de Deus em suas ações, nenhum respeito verdadeiro pela igreja ou pelas pessoas, e nós podemos estar sendo influenciados por elas. E nossos amigos, nossa família, pode estar sendo influenciada por elas. Onde isso vai dar? Onde isso vai levar? Gente que tem um coração, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É Pedro, é Judas, é Jesus. Gente que está com o coração cheio de maldade, ganância, vaidade, orgulho, egoísmo, carnalidade, sensualidade. Gente que está pronto para literalmente ser instrumento de Satanás, para destruir a igreja, para contaminar a igreja, para nos afastar do caminho. Eu sei,
Acabamos de falar sobre a relatividade dos nossos juízos. É muito difícil julgarmos as motivações de alguém. Não vemos o coração. Então, o que eu tenho, tangível, concreto, é a vida da pessoa. A pista mais significativa que eu tenho para fazer essa avaliação é a vida da pessoa. Nossas atitudes são um critério mais efetivo para avaliarmos nossas intenções. Eu sei, existem exceções. Excepcionalmente, sabe aquela história? Você fala uma coisa, você faz uma coisa, e as pessoas interpretam de um jeito, e aí você responde, poxa, não foi a minha intenção. Acontece. Mas exceções acontecem de forma excepcional. Se todo dia que eu te encontro, eu te xingo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na outra segunda, eu não posso dizer que a minha intenção não foi te xingar. Compreende? O normal é que a sua forma de agir dentro de um período de tempo revele quem você realmente é. Ninguém finge o tempo todo. Por isso, o conhecimento do caráter leva tempo. Por isso, igreja demanda envolvimento e relacionamento. É somente caminhando junto, caminhando próximo, podemos ter uma noção aproximada de com quem estamos lidando. Antigamente se dizia que para você conhecer uma pessoa, você precisava comer um saco de sal ao lado dela. Por aí. Quanto tempo você leva? Tem gente que diz, eu não vou me envolver para não me decepcionar. Só que essa opção não está disponível. Essa é a opção de quem fica de fora da igreja, de fora do povo de Deus. É a opção de quem vai ser espectador, não participante. Jesus convida 12 camaradas para andar com ele. Ele não convidou 12 espectadores para ficarem numa distância de segurança, observando o que ele ia fazendo. Não, andem comigo. Vejam o que eu falo, se o que eu vivo corresponde ao que eu falo. Então, parâmetros de avaliação, ensino e comportamento. Veja, aqui a gente percebe como a gente muitas vezes avalia as pessoas, os movimentos, as lideranças, de forma errada. Tem gente, por exemplo, que segue o critério do carisma, da simpatia. Poxa, fulano fala bem, fala manso, fala agradável, é sorridente, é carismático. Simpatia, porém, não é suficiente. Se não tiver compromisso com as verdades fundamentais do Evangelho, não serve. Outros seguem os critérios dos sinais, dos milagres, das realizações espetaculares, ou numa linguagem contemporânea, os critérios dos resultados. Ficamos impressionados com os resultados, ficamos impressionados com os feitos, com as realizações, com a demonstração de poder. Jesus não nos orientou a procurar curas e milagres, mas a procurar aqueles que fazem a vontade do Senhor e têm compromisso com o seu ensino. Então, diante de tudo isso, irmãos, você tem aí, eu acho que, algumas pistas importantes para poder avaliar possíveis falsos mestres que existem por aí. Você tem recursos para ajudar alguns que estão sofrendo. E aí a gente fecha perguntando, bem, o que a gente tira de positivo? O que isso ensina para que a gente construa
uma espiritualidade saudável? Bem, alguns tópicos rápidos. Primeiro, fica clara a importância da gente conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Então a igreja te oferece aqui, no nosso caso, pregação, leitura bíblica, devocional, núcleo, agora temos os cursos. Cabe a você utilizar o que a igreja te oferece. Por quê? Porque a nossa fé corre perigo. A nossa falta de profundidade espiritual nos deixa vulneráveis. A influência sedutora desses falsos mestres. Aí a sua relação com Deus e com a igreja passa a estar baseado no último vídeo que você viu, e não na palavra de Deus. Então, a reflexão é, qual é o lugar que a palavra de Deus tem tido na sua vida? Que o Evangelho tem tido na sua vida? Em segundo lugar, preste mais atenção no seu comportamento. Pedro vai dizer que os falsos mestres, pelo comportamento deles, permitem que a sociedade fale mal, difame a igreja. Será que o meu comportamento, em casa, na escola, no trabalho, junto dos meus vizinhos, dos meus amigos, expressa os valores do reino? Será que as pessoas percebem que o senhorio de Jesus é a base das minhas ações, decisões, palavras? Será que o meu comportamento revela a escravidão dos desejos ou obediência à vontade do Senhor? Veja que um dia, Pedro vai dizer, todos prestaremos contas ao Senhor, inclusive os falsos mestres. Contas do nosso comportamento. Por fim, acho que a gente precisa pensar na nossa missão como igreja, nesse mundo, nessa cidade, em sermos um lugar de acolhimento e restauração para aqueles que são vítimas desses falsos mestres. Vítimas de abusos espirituais, vítimas de manipulações religiosas, gente que é explorada, gente que é machucada, gente que é escandalizada, gente que é ofendida, gente que é usada, gente que é enganada. Agora, como qualquer pessoa que sofre um abuso, passa por um trauma, precisamos ter cuidado, paciência com estas pessoas. Há um tempo para que as feridas sejam curadas. Mas nós também precisamos ser igreja para essas pessoas. Então, queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e orar. Se colocando diante do Senhor. Pedindo ao Senhor a direção para que você possa refletir. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem tido na sua vida? Qual é o lugar, qual o papel, qual a importância que a palavra de Deus tem tido na sua espiritualidade, nas suas decisões, no seu dia a dia? Será que não é hora de diminuir um pouco influências duvidosas, influências que a gente não tem a menor certeza de quais são as intenções, e refletir mais, e ter um tempo, renovar a nossa vida, o compromisso da simplicidade, de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de levar mais a sério as pregações,
de refletir com mais atenção no Evangelho. Pensa sobre o seu comportamento. Será que você tem justificado o seu jeito de agir sobre aquilo que pessoas têm dito por aí? Será que na hora de você repensar seu jeito de falar, seu jeito de agir, suas posições, suas decisões, suas escolhas, menos na internet, mais na palavra de Deus, menos no que a cultura diz e mais naquilo que Jesus nos ensina? Um comportamento que dê bom testemunho, que glorifique o nome do Senhor. Ore ao Senhor por aquelas pessoas que você sabe que têm sofrido, que foram machucadas, abusadas, ofendidas, gente que está ferida. Peça ao Senhor graça, para que você seja instrumento de cura. Peça ao Senhor graça para que você seja aquele que leve o remédio. Peça ao Senhor graça para que nós sejamos esse hospital que acolhe. Peça ao Senhor graça para que você tenha as palavras, a sabedoria do Senhor, no falar e no agir, para ser instrumento de restauração. Deus amado e todo-poderoso, dá-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, dá-nos, ó Pai, sabedoria para lidar com esse tema tão importante, Senhor. Tua palavra diz de forma enfática, Senhor, que no meio da igreja surgirão pessoas mal intencionadas, lobos, ó Deus, que surgem usando o nome de Jesus para destruir a igreja, para atacar as ovelhas. Então, Senhor, eles estão por aí, fazendo vítimas. Pedimos a Tua graça, Senhor, para que nós não sejamos essas vítimas. Para que a nossa fé e o nosso comportamento estejam baseados em Tua palavra, Senhor. Para que o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa espiritualidade, a nossa relação com a igreja, se baseie, Senhor, nos princípios do Evangelho. Dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual para perceber, Senhor, esses que, na verdade, são falsos profetas, falsos mestres, gente que tem distorcido de forma sutil os valores da Tua palavra, gente que quer o nosso mal. Dá-nos a sabedoria, abre os nossos olhos. E vai ao encontro também, Senhor, daqueles, ó Deus, que foram feridos, que foram enganados, que foram explorados, que foram machucados, que foram usados. Senhor, que do céu venha cura espiritual para esses corações. Gente que deixou de acreditar, Senhor, na igreja. Gente que deixou de acreditar, Senhor,
Que pessoas podem ser instrumento de bênção. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura esses corações. Cicatriza essas feridas, ó Deus. E dá graça para que esses queridos possam reencontrar, Senhor, o caminho do Evangelho e acreditar, Senhor, na igreja como lugar, Senhor, de cura e não um lugar de doença, um lugar, ó Pai, de saúde, um lugar, ó Pai, de vida, um lugar, ó Pai, de servir ao Senhor, um lugar, ó Pai, de irmãos e irmãs falhos, fracos, pecadores, mas que são instrumentos da Tua graça para as nossas vidas. Porque o Senhor nos chamou a fazer parte do Teu povo. E nos permita ser igreja, Senhor. Ser igreja que cura, que acolhe, que cuida, que caminha. Em nome de Jesus. Amém.